Tem esse cara que você conhece jogando Dishonored chamado de O Outsider. E ele te encontra no pior momento da sua vida. No momento que o protagonista da história tá vivendo aqui, ele tinha acabado de ser sentenciado à morte depois da imperatriz na qual ele era o protetor ter sido assassinada e ele ter tomado a culpa por um bando de políticos que planejaram o assassinato dela pra poder tomar o trono do império e colocando a culpa nele pra poder limpar a barra deles. Tudo isso tinha sido planejado, um complô ordenado especificamente pra te jogar na cadeia e depois te matar, tirando você, a imperatriz e a filha dela da jogada de uma vez. Com a filha da imperatriz capturada e ela morta, você então é dado uma oportunidade de escapar dali antes de ser sentenciado à morte. E conseguindo, depois de passar pelos esgotos e eliminar os guardas do seu caminho, você conhece um grupo de pessoas que sabem que você é uma pessoa inocente e querem te ajudar a tomar de volta o governo dos golpistas que se instauraram lá. Mas essa missão praticamente impossível de um grupo de pessoas contra uma máquina inteira de um governo golpista ia dar um resultado muito claro pra todo mundo. Nem ferrando que eles iam conseguir fazer isso sozinhos. Só que eles não estavam sozinhos. Na noite que você chega no lugar e decide descansar pra começar a planejar, você tem um sonho esquisito. Você é largado num lugar vazio e frio, com ilhas flutuantes que lembravam pedaços do mundo que você conhece, mas tudo tá errado de certa forma. E é aqui que ele aparece pela primeira vez. Esse cara de olhos pretos aparece aqui recontando tudo que você passou nos últimos meses e te oferecendo algo que pretende mudar isso tudo num piscar de olhos. Poder suficiente pra você fazer o que quiser. O Outsider oferece pro Corvo, protagonista do primeiro jogo, uma marca que nunca mais ia sair dele. Uma tatuagem na mão que representava não só o poder desse ser que entrou nos sonhos dele, mas também o que agora ele conseguia fazer. Teleportar, summonar ratos, fazer todo tipo de truque de mágica que até aquele momento era totalmente impossível e completamente anormal de tudo que o Corvo já tinha visto na vida dele. E tudo isso foi entregue pra ele sobre a única justificativa que o Corvo era interessante pra esse Outsider. E por isso ele queria ver o que ele ia fazer com os poderes que ele tinha acabado de ganhar. O Outsider no universo de Dishonored não é nada além de um espectador que assiste atenciosamente tudo o que você faz no jogo. A princípio, quando você conhece ele, você não sabe quem ele é, da onde ele vem, ou como ele sabe sobre absolutamente tudo que a gente vivenciou, mas ele sabe de algum jeito. E isso é um dos pontos que te deixa com uma pulga atrás da orelha quando você conhece ele pela primeira vez. Porque é muito fascinante o quanto ele simplesmente te entrega um poder que te deixa superior a quase toda pessoa nesse mundo e te dá liberdade pra você fazer o que quiser com ele, acima de tudo, sem julgamento nenhum. E por isso, o Outsider é o vilão mais fascinante que eu já vi. Dishonored é um jogo sobre você matar alvos. Ao ganhar os poderes do Outsider, percebe que consegue, então, acabar com esses golpistas e desfazer tudo que foi feito até aquele momento. E por conta disso, você parte numa jornada sozinho, com a mínima ajuda daquelas pessoas que te soltaram da cadeia, e tentar reverter tudo isso que foi feito e que tá levando a cidade à destruição pouco a pouco. Você então é largado em partes da cidade de Dunwall, em horas diferentes, dias diferentes, com sempre o objetivo de derrubar uma peça que faz a cidade estar nessa situação atual, com uma praga que tá assolando a cidade e um governo liderado por nobres que estão fazendo de tudo pra minar o resto de riquezas do governo e destruir o que resta aqui. A cidade de Dunwall no começo do primeiro jogo tá ruindo. E isso é uma informação importante de você saber porque o protagonista da história é a única pessoa que consegue salvar ela. E Dishonored é um jogo que te puxa pra se importar com essas coisas pelo quão bem escrito tudo é, porque tudo dentro desse jogo tem uma certa explicação. E eu mostrei o quão longe isso vai no meu vídeo sobre a série inteira de Dishonored, que você pode ver aqui depois que esse vídeo acabar, eu recomendo você assistir. Inclusive esse vídeo sobre o Outsider só existe por conta que vocês tiveram um apoio insano nesse vídeo que eu soltei e eu agradeço demais por isso. Se você quiser se inscrever e deixar seu like, o QR Code tá aparecendo aqui bem na tela, pra você que tá na TV, é só escanear com seu celular e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar fazendo isso tudo aqui. Muito obrigado. Mas a parada que faz ser tão marcante você conseguir ver esse impacto na cidade é que você literalmente muda ela conforme você vai jogando, porque os poderes que você recebeu não são normais. Em vários lugares ao redor da cidade de Dunwall, você consegue perceber que mais pessoas conhecem essa figura conhecida como o Outsider. Ele não é uma figura que só existe pra você, ele virou de certa forma um ícone pra aqueles desesperados. Em vários lugares da cidade você encontra pichações falando sobre o Outsider, altares destinados a eles, runas entalhadas com ossos de baleia, entre outras várias coisas que são consideradas bruxaria pelos líderes religiosos de Dunwall, mas que são feitos de uma forma para tentar chamar a atenção desse ser e conseguir esses mesmos poderes que o Corvo tem. E esses artefatos, como runas, são completamente banidos, mas que todos eles têm imbuído uma certa força que lembra muito o poder do Outsider. Então, esse ser sempre
tá influenciando esse mundo. Ele só não atende todo mundo que chama por ele. Só os que se enquadram nesse interesse que a gente não faz a mínima ideia do que significa. Mas que depois de um tempo a gente consegue criar uma certa ideia do que é ser interessante pro outsider. Uma das coisas mais comuns quando você joga Dishonored é você descobrir o quão divertido é andar por esse mundo tendo os poderes que você tem. Enquanto você faz as suas missões, você enfrenta a guarda real do Império com todas as tecnologias que eles têm pra tentar parar o criminoso que matou a Imperatriz, você. Mas nenhum inimigo dentro desse jogo parece um desafio de verdade pro teu personagem, porque absolutamente nenhum deles é páreo pra você, principalmente com esses poderes vindo do além. Todos eles estão a um passo de morrer, porque tudo que você precisa fazer é teleportar nas costas deles ou simplesmente parar o tempo e matar eles enquanto eles estão indefesos. E isso é intencional. Quanto mais tempo você passa nesse pesadelo de cidade, mais você percebe o quanto seus poderes são pra lá de injustos contra os seus adversários. Você tá summonando os demônios do quinto círculo do inferno e tudo que eles conseguem fazer pra combater você é atirar em você com uma pistola à base de óleo de baleia. É injusto. E sabe o que é mais? É muito viciante que não tem ninguém que consegue te parar. Porque abre espaço pra você fazer o que você tem que fazer da forma como você quiser. Você tem pouco tempo pra revidar e muitos alvos pra eliminar. Então você passa a considerar todo mundo que tá no teu caminho, até os que não são seus alvos, inimigos iguais. E pra todo inimigo grande dentro desse jogo, você tem opções de como você quer eliminar ele. Desde os inimigos comuns, onde você pode escolher matar eles ou simplesmente incapacitá-los não letalmente, até os grandes alvos que você tem formas diferentes de eliminar. Porém, muitas vezes durante esse jogo, você vai acabar percebendo o esforço que você precisa fazer pra poder fazer essas eliminações não letais. Essas eliminações, às vezes, precisam que você cumpra uma questline inteira pra conseguir chegar nela, ou faz você, de certa forma, ter que se limitar e não usar toda a plétora de poderes que você ganhou do Outsider. Os corpos que são incapacitados precisam ser derrubados no stealth, às vezes precisando de um tipo específico de munição que você pode não ter porque tem que comprar. Então, pra você fazer essas eliminações, você precisa, às vezes, não usar essa gama toda de poderes que você é concedido, em troca de ser um pouco mais humano com as pessoas que te fizeram todo o mal possível. Logo, você consegue entender o porquê é tão fácil desconsiderar isso jogando. Essas pessoas fizeram tão mal pra você e o mundo em sua volta que deixar de usar tudo que você tem pra fazer elas sofrerem parece um desperdício. Mas você passa a entender por que existem essas opções quando, avançando pelo seu jogo, você nota que o mundo tá ficando cada vez mais estranho. Se você prestar bastante atenção, você consegue perceber que conforme você cada vez mais é violento, não só você passa pelos seus objetivos de maneira fácil, mas o mundo parece que se molda ao caos que a sua violência cria. A praga dos ratos que assolava a cidade começa a piorar por causa da quantidade de corpos que você empilha. As pessoas da cidade no geral passam a ser cada vez mais agressivas, as ruas se tornam mais perigosas, e isso não é só resultado do jeito que você lida com as suas coisas, é uma consequência direta de causar o caos usando o poder do Outsider. Tudo é por conta do que você tá fazendo com esse poder na tua mão. A cada personagem que você mata de uma forma brutal, mesmo eles sendo pessoas culpadas, o mundo vai meio que reagindo a isso e virando um lugar pior. E enquanto isso tá acontecendo com o mundo em sua volta, até que dá pra ignorar, você não se importa muito com isso. Mas quando é a pessoa que o Corvo mais se importa é afetada, a história muda. Tem essa garotinha no jogo que você salva chamada Emily. Ela é a filha da Imperatriz e também a sua filha. E você resgata ela em uma missão com a gente sabendo que a Emily é uma garota doce e gentil que quer seguir os passos da mãe dela, uma pacifista que estava sacrificando as finanças do Império para tentar vencer essa praga dos ratos sem que a população sofra mais do que ela já estava. Ela tinha sido sequestrada, mas depois de um tempo você consegue encontrar ela e salvar. Só que depois de um tempo seguindo esse caminho caótico de eliminar todo mundo na sua frente, você percebe nos desenhos que ela faz, na forma como ela começa a falar, que a Emily tá mudando pra pior. E não dá pra não dizer que isso é culpa sua. Porque ela chega a falar que quer ser tão temida quanto você é, se tudo que você fez nesse jogo foi empilhar corpos. Nesse caminho que você toma no meio do jogo, esse é o nascimento de uma menina que se tornaria uma tirana. Tudo que a mãe dela odiaria que ela se tornasse. E aí que te acerta pela primeira vez que esse é o custo desse poder. É isso que ele quis assistir esse tempo inteiro. Como você iria mudar esse mundo? As escolhas do Corvo moldam esse mundo de uma forma além de que um ser humano normal conseguiria, porque ele tem o poder do Outsider. E esse poder foi dado a ele e outras pessoas que tinham esse exato mesmo potencial que ele tem, o de causar uma mudança, como é o caso do cara que matou a Imperatriz no começo do jogo e que desencadeou tudo isso que a gente viveu até aqui. Quando o Outsider chega pra gente e oferece esse poder, ele tá fazendo uma pergunta. Quem é você quando não tem nada pra te parar? E você responde essa pergunta com como você joga, porque as ferramentas que o poder do Outsider te empurram pro lado de resolver tudo na violência. E resolver assim é a forma objetivamente mais fácil do que fazer o trabalho pacifista. Mas é justamente em tomar
tomar o caminho mais fácil, que o mundo se torne esse lugar sombrio, onde todo mundo, até você, se torna alguém que não é muito diferente dos vilões que você tá combatendo no início da história. E esse tempo inteiro você tem esse cara que sempre aparece em cada missão pra te falar sobre os alvos e se perguntar sempre o que tu vai fazer em relação a eles. A ideia aqui não é dizer que você tem pena dessas pessoas ou perdoaria elas, e sim mostrar que o que você queria no fim das contas era uma vingança barata, não o bem do Império, a salvação dessas pessoas. Quando você termina Dishonored 1, independentemente da forma, você ganha uma narração do próprio Outsider falando sobre o que as suas ações causaram no mundo em sua volta. Se você espalha o caos, mata todo mundo, depois que você consegue recuperar o trono da Emily, ela cresce pra ser da exata mesma forma como eram aqueles tiranos que estavam no poder antes de você fazer isso, longe do que a mãe dela gostaria que ela tivesse se tornado. A praga dos ratos, diferente do final pacifista, não é encontrada uma cura, porque as pessoas que estariam envolvidas na produção dessa cura morreram. Então, por mais que a gente consiga tirar o trono dos tiranos, o povo continua morrendo. As coisas continuam ruins, se não piores do que já estavam. E esse tempo inteiro, o Outsider não te olha com um olhar de julgamento por você ter escolhido fazer essas coisas. Ele simplesmente dita o que você fez. E por mais que ele não liga pra essas coisas, eu sinto que o Outsider pega justamente essas pessoas que sofreram injustiças muito grandes pra oferecer essa virada de vida completa e se entreter com o que elas fazem depois que elas conseguem essa virada. Porque existem 5 pessoas diferentes que esse personagem entregou esse poder, e o que todas elas têm em comum é que elas sofreram algo terrível em algum momento e foram ostracizadas da sociedade. E ele queria ver o que elas fariam a partir dessa notícia de que eles seriam imparáveis agora. E com o primeiro deles sendo o Corvo, ele queria ver justamente se um homem, depois de ter sofrido provavelmente a maior injustiça possível, iria sucumbir e se tornar uma pessoa pior do que aqueles que fizeram mal com ele. O final canônico do primeiro jogo é o final pacifista. O Corvo vence a tentação do poder que foi recebido por ele, recoloca a Emily como imperatriz, e 15 anos depois desse acontecido, a Emily se encontra na exata mesma situação que o Corvo estava 15 anos depois, tomando outro golpe. Ela toma um golpe de estado, dessa vez por uma tia bastarda bruxa chamada Delilah, que de algum jeito conseguiu se tornar imortal usando os próprios poderes do Outsider. A explicação toda de como ela chegou lá tá nas DLCs do Dishonored que eles lançaram pra poder conectar com a história do 2 e que absolutamente 15 pessoas jogaram, mas são bem legais até. Você joga com o cara que matou a Imperatriz. E agora, no momento mais baixo da sua vida, o mesmo homem de olhos pretos faz a mesma pergunta e oferece os mesmos poderes que ofereceu pro pai dela 15 anos depois. Mas diferente da trajetória do Corvo, o que o Outsider parece que quer ensinar pra Emily é que tipo de líder ela vai se tornar depois de conseguir poder. Porque um dos maiores problemas que ela enfrentava aqui era que o próprio Império não acreditava nela como uma pessoa capaz de liderar ele. Eles julgavam ela como não conseguindo entender as necessidades das pessoas justamente por ser uma nobre e ter vivido em palácios e nunca encostado no mundo real como ele é. E com esse golpe de estado que ela sofreu, ela pode pela primeira vez ver o mundo de novo como ele é. E essa jornada desse jogo é sobre isso. A Emily, depois de sofrer um golpe, se juntar com uma personagem chamada Billy Lurk e começar a explorar Karnaca, outro império que contém todas as pessoas que ajudaram a Delilah a concretizar o plano dela de tomar o império da Emily. E quando a gente chega nesse lugar, o que vemos andando minutos por essa cidade é a consequência de um líder terrível. Colocando como se fosse uma aula prática da Emily sobre como não ser um líder e o que não fazer com o império. Só que por mais que tudo seja tão influenciado por esse ser, a gente não sabe e nunca fica sabendo exatamente quem ele é até o momento que é a vez da Emily de lidar com ele. Tudo que todo mundo que já teve contato com ele sabia era que ele estava sempre observando atento. O Daud, o assassino do primeiro jogo que matou a Imperatriz, depois de perceber que o que ele tinha feito foi algo terrível, tenta de todo jeito entender quem é o Outsider, porque ele não aguenta mais lidar com o peso do que ele fez a partir dos poderes dele. Só que ele falha miseravelmente em tentar entender. Mas a primeira pista de quem ele é vem de um evento onde a gente descobre como ele nasceu. Um sacrifício feito há milhares de anos atrás porque eles precisavam de uma pessoa para representar algo. E ele era perfeito para o que eles precisavam. Esse foi o pedaço de história que deu o pontapé em tirar o Outsider de ser essa figura anônima e dar um propósito a ele, representar algo. E esse algo era a fonte de toda a magia desse mundo. Diante de todo esse tempo jogando e vendo esse ser que aparecia sempre para falar que a gente era interessante, sem nunca julgar, sempre observar, a gente acabava criando essa visão de que o Outsider é uma figura no mínimo assustadora, porque ele conseguia mudar o mundo só entregando frações de um poder que a gente não sabe o limite. O único detalhe nisso é que a gente nunca via o Outsider fisicamente, só uma manifestação dele que aparecia pra gente. Então não passava nem por um segundo na nossa cabeça de que o Outsider é um prisioneiro, na verdade, alguém que nunca quis estar ali. O
O vazio de Dishonored é um conceito meio largado e sem explicações nos primeiros 2 jogos. A gente conhece esse lugar como onde o Outsider leva a gente pra conversar com ele, e ele é sempre um lugar envolto em memórias das pessoas que ele trouxe pra cá. Ao longe, a gente consegue ver uma ou outra coisa que é do nosso mundo, como navios, uma ocasional baleia, e tudo que a gente conhece sobre aqui indica que ele é uma espécie de realidade que existe entre a nossa realidade, com vários desses elementos que mostram uma certa conexão. Especialmente baleias têm uma conexão gigantesca com esse lugar, porque é dito que elas conseguem ver os 2 mundos, e faz sentido. Todos os amuletos e itens ligados à bruxaria e magia nesse mundo é ligado a baleias também, já que as runas são gravadas em ossos de baleia e o óleo delas é a fonte principal de energia de praticamente tudo. Em um lugar tão antigo e impossível de se compreender quanto o vazio, precisaria de alguém para representar ele. E esse alguém é o Outsider. Não porque o ser humano Outsider é alguém que lembre o vazio, e sim porque ele é uma manifestação humana desse lugar. E é quando a gente descobre que por trás dessa figura existe um culto, que uma das pessoas mais conectadas com o Outsider decide ir atrás de caçar ele. Um dos personagens mais importantes do Dishonored 1 é o Daud, o assassino da Imperatriz do primeiro jogo. Ele era uma espécie de prodígio do Outsider que acabou virando uma decepção quando tudo que ele fez assim que ele conseguiu os seus poderes foi matar por dinheiro. Esse sangue todo derramado no final serviu para deixar o Daud completamente perdido com a vida dele quando ele matou a Imperatriz e percebeu que essa ação não só matou mais uma nobre, e sim destruiu milhares de vidas com a decadência que a morte dela trouxe pro reino nos meses seguintes. E durante 15 anos depois daquele dia, o Daud passou caçando a origem do Outsider, procurando um jeito de chegar nele, e especialmente procurando um jeito de matar o Outsider. E é quando a gente descobre que além dos malucos e desesperados, existe um culto de verdade ao vazio e a pessoa que representa ele. Dishonored Death of the Outsider gira em torno do Daud e da Billy Lurk, uma das assassinas que a gente conhece na DLC do Daud do Dishonored 1, que ajuda a Emily no segundo jogo, que agora volta pra caçar o Outsider junto com o Daud, depois que ela descobre onde ele tá e salva ele. Ela depois de um tempo tinha começado a ser atormentada dia e noite pelo Outsider nos sonhos dela, e isso serviu pra juntar os dois em uma última caçada. E assim que ela começa a fazer isso, é quando ele mesmo aparece na frente dela e simplesmente arranca o braço dela e o olho. Essas duas coisas que no Dishonored 2 ela já não tinha e que são devolvidos pra ela pela Emily caso ela tome a decisão de ajudar o amigo da Billy em uma missão onde o Outsider entrega pra ela um dispositivo que faz ela simplesmente voltar no tempo. Ele faz isso. É quase como se ele estivesse aqui interferindo na linha do tempo pra entregar um dom pra Billy Lurk. Diferente das outras pessoas que entraram em contato com o Outsider, isso não é a marca dele, mas a forma como ele mexeu na mão da Billy aqui faz ela poder usar poderes derivados do vazio também. E por mais que pareça que ele tá prejudicando e atrapalhando ela na investigação, fazendo algo tão duro quanto arrancar um braço dela fora, o que ele tá fazendo, ironicamente, é ajudar ela. Porque é com esses poderes que ela consegue que nos dias seguintes ela usa pra infiltrar em um estúdio de tatuagem e descobrir, através disso, que diversas pessoas importantes de Karnaca possuíam tatuagens parecidas e frequentavam os mesmos lugares, descobrindo assim os primeiros rastros dessa gangue secreta que tinha alguma conexão com os cultistas. Então, investigando, a Billy invade a casa dessas pessoas e encontra documentos sobre um bar específico que essa gangue se juntava e consumia sangue humano nos andares superiores de pessoas que eram sequestradas nas ruas e desapareciam. Todas as pessoas envolvidas falavam sobre um artefato que eles tinham recebido de presente de alguém maior, uma espécie de faca escondida no cofre mais bem guardado em um banco de Karnaca, que só poderia ser acessado com 2 chaves diferentes guardadas entre essas pessoas. E com esses poderes que foi dado pra gente, pegar essas chaves era só questão de tempo, assim como pegar esse tal artefato que é simplesmente a arma que criou o Outsider. Quando a gente passa por essas etapas da investigação tentando caçar esse cara, é de se pensar que o Outsider iria querer parar a gente, principalmente porque a gente tava chegando perto de descobrir alguma coisa. Mas o que ele fazia é o completo contrário, ele tava ajudando a gente, por mais que pareça que ele era o inimigo, e o Daud falava dele como se ele fosse o culpado por tudo que ele já fez, ele não parecia que queria impedir você de matar ele. Não tem como não considerar a importância da ajuda do Outsider nessa missão desses dois. A terceira parte dessa investigação, quando a Billy tem que invadir um banco, isso é um trabalho que, mesmo com o melhor planejamento possível, é algo extremamente difícil de se fazer. A gente tá falando de um banco lotado de armadilhas e cheio de todo tipo de tecnologia de segurança. Mas com
Então, o poder que é entregue pra ela torna qualquer coisa possível, porque é assim que funciona pra todo mundo. Com a mistura do planejamento dela com esses poderes, a Billy consegue se infiltrar no banco à noite em Síria, passar por todas essas armadilhas de uma forma bizarramente fácil e desativar um por um dos mecanismos de segurança até que ela consiga ter acesso ao cofre que ficava numa espécie de elevador bem no fundo do banco. É claro que isso iria chamar a atenção das pessoas, e é por isso que jogando o cofre pro escritório da diretora do banco e apagando ela lá que tava negociando com uma cliente, a gente consegue colocar as duas chaves no cofre e abrir ele pra pegar o que tanto a gangue dos desolhados escondia. A faca que há 4.000 anos atrás criou o Outsider. Agora só faltava encontrar como chegar no Void por conta própria. Aquela noite de assalto ao banco não terminou só com uma vitória, porque quando a Billy volta pro barco, o Daud está morto. Isso já era de se esperar. A gente via, escutando do próprio Daud, que ele estava sentindo o vazio carregando ele pra longe. E ele estava com medo da morte, porque ele sabia que a dele ia ser terrível. E quando a gente pega a faca, quem anuncia que ele tá morto é o próprio Outsider, que sabia que isso ia acontecer. Então sobra só a Billy aqui pra terminar o que eles tinham começado. Eu sinto que o tempo inteiro dentro desse jogo tem essa esperança, tanto da Billy quanto do Daud, de que matar o Outsider iria resolver todos os problemas desse mundo. De que essa criatura que falava com os desesperados era a fonte de todo o mal desse mundo, porque ela foi a fonte que fez esses dois fazerem o mal quando eles eram só assassinos. Tanto a Billy quanto o Daud aqui são basicamente a versão do bad ending dos outros dois jogos, se fossem personagens. Eles ambos se banharam na matança quando usavam os poderes do Outsider, e isso só serviu para eles carregarem esse fardo pro resto da vida deles, sem aprender que no fim a culpa do que eles faziam era totalmente deles. E então eles parecem olhar para a ideia de matar o Outsider e esse culto em volta deles como uma forma deles pagarem pelos seus próprios pecados que eles cometeram, impossibilitando que mais pessoas tivessem acesso ao Outsider, talvez redimisse as milhares de vidas que eles acabaram tirando naquele tempo. Então, tem uma conversa interessante que a Billy faz pro Outsider quando ela pega a faca, dela perguntando o que fez ele escolher e falar com ela, mesmo sabendo que tantas pessoas suplicavam por ele nas ruas que ele nasceu. E ele responde com: "Você é diferente." Talvez porque ele sabia que a Billy mesmo, em algum momento, vai matar ele, já que ele sempre soube disso tudo. E quem sabe esse momento não é agora. Tem um buraco no mundo. No Dishonored 1 tem uma frase que eu nunca esqueci, mas que eu também nunca tinha entendido. Eu lembro que era tipo uma escrita na parede ou em um chão falando: tem um buraco no mundo. E só agora eu entendi o que isso significava. Ele tava falando que existia um portal pro vazio no mundo real, e esse portal ficava nos picos de Cinderley. Depois que o Daud morre, a Billy decide queimar o barco dela junto com o Daud, usando ele como seu caixão. E depois disso, ela volta pro Conservatório Real pra recuperar uma coisa que a abadia, que já tinha tomado o lugar depois que a Delilah caiu, tinha esquecido lá. E essa coisa que ela veio pegar era um mapa de onde ficava o buraco do mundo. Antes mesmo de chegar até os picos de Cinderley, a Billy já via o mundo se distorcendo ao redor dela, como se o vazio estivesse tomando conta e mudando as coisas. Mas aqui no pico de Cinderley, as coisas só ficaram cada vez mais bizarras, como se esses mundos estivessem se mesclando. E aqui que a gente escuta do Outsider aquele tipo de frase que só ele sabe fazer, dizendo o que tem aqui, o que vai acontecer e o que a gente pode fazer. Ele fala pra Billy, assim que ela chega, que tem um artefato dentro desse lugar que leva pro vazio, que no fundo desse lugar ela vai encontrar o que fizeram com ele, que ela pode encontrar o nome dele aqui também e que ela tem uma escolha pra fazer. Ela não precisa escutar o Daud. O lugar em si é uma mina abandonada parada no tempo. Esse lugar tá supostamente abandonado pelos trabalhadores dela até você começar a olhar bem e perceber que só tem cultistas aqui. Eles transformaram esse lugar na casa deles, no centro do seu culto. Enquanto a gente invade esse lugar, dá pra você ver alguns cultistas conversando sobre serem chamados pro vazio e se tornarem envisionados. Passando por uns e chegando mais ao fundo da mina, a gente consegue encontrar campos de pesquisa. E enquanto a gente afunda nesse lugar, dá pra ver pela primeira vez o que é um envisionado. Isso aí não é nada mais do que um ser humano que passou tempo demais na sua transformação. E tu consegue perceber que todos esses seres humanos desse lugar têm seus próprios traços de transformação, como se todos eles estivessem esperando para se tornarem como essas coisas são. Essa mina abandonada e escondida se tornou um lugar sagrado desses cultistas que vivem aqui pregando e protegendo o local de nascimento do Outsider, para que ninguém consiga chegar até ele. E assim, manter esse mundo como é. Andando por esse lugar, matando esses cultistas e passando pelo mapa, a gente procura por essa tal entrada que eles tanto falavam. E dava pra você sentir que ela tava cada vez mais próxima. Até que em um momento, a gente encontra o tal artefato. That's it. The Eye of the Dead God. Esse é o buraco no mundo. O olho do Deus morto.
Eu só adoro de coração o jeito que isso daqui é feito. Deixa eu parar rapidinho pra falar sobre isso. Uma estátua escavada na pedra com um artefato que acessa o outro lado do mundo. Essa montanha, ela aparece o tempo inteiro no segundo jogo. A gente vê ela toda hora e ela sempre tem esse ar sobrenatural pelo próprio formato que ela tem. E saber que esse tempo inteiro, isso daqui tava aqui dentro, é do caralho. Não tem outra definição. É muito foda. É muito da hora. Isso que a gente tá olhando aqui é um deus morto. É a figura que veio antes do Outsider 4.000 anos atrás. É a primeira vez que a gente não ironicamente descobre que o Outsider não é único. Na verdade, ele é o deus da vez. E o que criou ele que é sim muito mais antigo que o tempo. E quando a gente encosta nesse olho é quando conseguimos pela primeira vez entrar no abismo sem a ajuda desse ser. Entrando por uma porta que larga a gente nesse mesmo mundo que a gente conhecia tão bem. O mundo de céu cinza e ventos que parece que vão cortar a nossa pele. Aqui é o momento que a gente tem uma descoberta interessante. Não sei se é por conta desse lugar em específico, mas o vazio aqui acontece como se fosse uma réplica do mundo que a gente vive. É o exato mesmo local com as exatas mesmas pessoas, só sobre um olhar diferente que ninguém consegue ver. É aqui que a gente vê os visionários caminhando pelas paredes. E é aqui que a gente encontra o nome do Outsider também. Guardado numa salinha trancada tá um livro de um cara que estava investigando a origem do símbolo do Outsider. A marca que todo mundo que firmou um contrato com ele carrega, seja na sua mão ou partes do seu corpo. E esse símbolo é o nome que ele tinha antes de se tornar isso. Só tá escrito em uma língua muito antiga que ninguém consegue entender. Só os mortos. Aqui a gente entende finalmente o que o Outsider era. Essa era a última peça que faltava. Esse ser que observava a gente esse tempo inteiro. Essa força do caos que dava aos desesperados um poder que conseguia ver o que todo mundo não via. Era um garoto que foi usado de oferenda para saciar a vontade de um ser inexplicável. Para saciar a vontade desse lugar que a gente pisa agora. Quando você desce daquele lugar vazio, cada vez mais perto você chega de um portal que te deixa com essa sensação de que você tá cada vez mais perto dele. E quando você atravessa ele, você vê isso pela primeira vez. He's here. I can feel it. Essa daqui é a tumba do Outsider. É aqui que teve preso o corpo físico dele há 4.000 anos. Aqui dentro a gente aprende um pouco sobre como o Void funciona, porque assim que a gente anda por esse lugar que remete muito ao fundo do mar de um jeito, tem umas baleias que nadam pelo céu, e como é dito que elas vivem tanto no mundo real quanto no Void, dá pra imaginar que isso é o fundo do mar. E outra coisa muito importante de se notar sobre o Void aqui, é que aqui parece ser uma espécie de purgatório, principalmente para pessoas que já tiveram um certo contato com o Outsider, porque é aqui que a gente reencontra o Daud sentado dentro desse monólito falando sozinho. Mas não só ele tá aqui. Tá vendo todos esses pontos de luz? Cada um deles é uma pessoa diferente presa nesse lugar. Se a gente chega perto, dá pra escutar alguma reclamação dela sobre a vida, ou alguma informação sem contexto que a gente não entende, ou até um grito de agonia, às vezes um choro. Não muito é dito sobre essa parte aqui em específico, mas pela quantidade até pequena de pessoas e pelo fato do Daud estar aqui, dá pra dizer que esse purgatório é específico para pessoas que já tiveram a marca do Outsider, que ao aceitar aquele contrato lá atrás, elas acabariam por passar a eternidade nesse lugar frio e sem sentido nenhum. E bem no meio desse monólito você consegue encontrar ele preso na pedra num sonho eterno, o Outsider, o corpo físico dele pelo menos. E aqui tu tem uma escolha. Tu pode matar ele com a faca que você pegou, ou você devolve o nome que roubaram dele e acaba com essa maldição que a vida dele tem. O fato de você saber isso tudo aqui desconstrói tudo que o Outsider é, porque ele deixa de ser essa figura sem explicação para literalmente um prisioneiro de algo muito maior do que ele mesmo. Uma força desse mundo que, se não fosse ele o escolhido naquele dia, seria alguém como ele ou outra pessoa. O problema aqui é que ninguém sabe o que acontece se não existir um Outsider. Ninguém sabe o que o vazio que influencia desde o rato que anda pelo esgoto até a folha que balança na árvore vai fazer quando não tiver alguém pra representar ele. Ao longo da saga toda de Dishonored, o Outsider e o jogo mesmo te joga essas questões morais de poder e te faz aquela pergunta que eu já te falei: quem é você quando não tem ninguém pra te parar? E nesse momento, a Billy tá vivendo essa exata frase com um deus extremamente vulnerável que pode morrer agora e não tem nada que pode parar ela. Tem duas escolhas que você pode fazer aqui, mas eu gosto de salvar o Outsider. Posso fazer o quê? Porque ela ensina algo que o Daud fugiu esse tempo inteiro
sobre o personagem dele, sobre quanto os poderes que ele te entrega na sua mão, no fim das contas, eram responsabilidade sua e não do outsider de lidar. Ele só não ficou no teu caminho pra te impedir. No fim das contas, o que o Daud faz com os poderes que o outsider entrega fala mais sobre o Daud do que sobre os poderes do outsider. E fala se não é um bagulho genial o jeito que tudo isso daqui se conecta com Dishonored sendo esse jogo que não fica no teu caminho com o que você escolhe fazer, seja matar, atordoar, passar correndo ou simplesmente ignorar o inimigo. Com toda essa mensagem que o jogo te passa sobre você conhecer exatamente quem você é, mesmo que dê muita vontade, não deixe se corromper pela opção mais fácil ou pela aquela que vai te preencher naquele momento. E é mais interessante isso vindo justamente de pessoas que não tinham nada, que eram largados pela sociedade, porque isso é a única coisa que todos esses personagens que já tiveram contato com o Outsider têm em comum. No momento de mais fragilidade deles foi quando foi dado a oportunidade deles fazerem tudo o que eles quiserem. Por um ser que em vida era exatamente como eles, um homem de rua que não tinha nada. Você solta o Outsider aqui, falando pro Daud entender quem o Outsider realmente é, que ele não é um monstro e sim só um fantoche da vez. Forgiveness is a rare thing in this world, Billy. You're better than I was. E quando ele fala o nome real dele no ouvido, que o jogo não deixa a gente saber qual que é quando ele é desperto dessa prisão dele. Pela primeira vez em 4 milênios, alguém viu os olhos dele pela primeira vez. Death of the Outsider termina sem dar muita explicação sobre o que aconteceu depois aqui. Tem um livro que explica e que dá uma aventura a mais pra Billy Lurk, mas ele também não dá nenhuma conclusão sobre o que vai acontecer depois. Mas esse momento é o ponto final dessa jornada do vilão, que é esse ser chamado de O Outsider. O ser que de alguma forma faz você entender quem você é, te entregando um poder. E definitivamente um dos vilões mais fascinantes que eu já vi. Dishonored é um dos universos mais bem escritos que eu já vi em videogame. Tu provavelmente já viu eu falando sobre isso. Se não, tem quase 3 horas de conteúdo de mim falando praticamente tudo sobre a série inteira de Dishonored, tudo que eu consegui encontrar sobre o mundo, assim como tentar explicar o quanto ele é rico e quão interessante é esses sistemas que conversam com o jogo. E, no fim, Dishonored é uma franquia que vale muito a pena você dar uma olhada você mesmo. O meu trabalho aqui com esses vídeos sobre essa série foi realmente tentar jogar uma luz em cima dessa franquia que tá cada vez mais sendo esquecida e corre o risco de nunca mais aparecer nada sobre. Eu imploro por mais alguma coisa de Dishonored, por favor, faz mais algo. Qualquer coisa, Bethesda, pelo amor de Deus, velho. Mas no mais é isso que eu tinha pra falar aqui. Obrigadão pelos 361 mil inscritos e pelo apoio que vocês vêm dando no canal ultimamente. É meio surreal pra mim. Eu andei revendo bastante coisa sobre o canal nesse ano e eu tô muito feliz com a direção que eu tô indo. Muito obrigadão pelo apoio de vocês. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, que sempre ajuda demais. E muito obrigado pra quem não fazer isso. E último disclaimerzinho, eu tenho um canal secundário que eu tô fazendo vídeo, tô postando vídeo 2 vezes por semana. Vou deixar aqui na descrição pra você quiser ver o conteúdo que eu tô soltando por lá, que também é muito legal. Valeu? É nóis. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado aos membros que apoiam financeiramente esse canal e eu espero ver vocês aqui outro dia, amigos. Até mais, tenha uma boa semana e obrigadão por tudo. Acho que eu te vejo outro dia. Tchau.